tarde. É o quarto encontro do segundo semestre e decidimos consagrá-lo uma vez mais ao Covid. O Covid foi uma questão primeiro de saúde pública, por isso a saúde pública fez objeto de um dos nossos encontros. Teve implicações na cultura. O Centro Cultural Franco-Moçambicano tem se distinguido em Maputo pela sua realização cultural em termos de exposições, espetáculos e debates. Também se ficou encerrado aqui e em toda a parte que é produtora de cultura em Maputo e em Moçambique e no mundo inteiro. Em terceiro lugar, teve um impacto sobre a vida política e económica do país. Muitas empresas fecharam, 50.000 pessoas perderam o emprego, o que significa mais de 200.000 famílias ficaram em situações precárias. Por isso, cultura e depois a questão do trabalho fizeram parte das nossas conversas nos últimos encontros. O quarto elo do Covid é o elo educativo. O Covid teve implicações enormes na educação, desde os mais pequenos nas creches até nos mais velhos nas universidades. E por isso hoje a conversa é com Augusto Nguana, pedagogo e psicólogo de educação, diretor académico da Universidade Técnica de Moçambique, e a conversa vai ser, em primeiro lugar, que impacto é que o Covid-19 teve, de uma maneira geral, na questão educativa em Moçambique. Okay. Boa tarde. Primeiro, agradecer ao professor o convite, estender também o agradecimento a toda a equipa da organização, incluindo o centro. Falar da pandemia e o impacto, numa primeira perspectiva, não é possível falarmos só em termos de educação, porque a pandemia veio a impor muita transformação no mundo, né? Está a transformar o mundo ainda e está a mostrar o alto grau de imprevisibilidade que estamos a enfrentar para encontrar soluções e encontrar respostas, incluindo para a própria educação. Esta pandemia teve um grande impacto sob o ponto de vista social, onde está inserida também lá a parte da educação, levando a situações de pânico, né, e dificuldades para refletir no momento que soluções melhores é que poderíamos estar a implementar, incluindo para a educação. Quando eu falo de o impacto, não foi só para a educação, né, estamos habituados a que as informações que foram sempre passadas pelos meios de comunicação social, vimos sempre a pandemia ligada muito à parte da saúde e quando verificamos aquilo que é o impacto, né, desta doença, procuramos também soluções que não sejam a educação, mas sejam soluções de cariz econômica. Por que é que nós dizemos que a pandemia teve um impacto a nível sanitário? Primeiro, para o caso de Moçambique, é que ela criou condições de hipótese para o agravamento de condições do acesso de saúde, que também já não eram boas, quando nós estamos a falar de Moçambique no seu todo. Criou interferências ainda na parte sanitária a outras doenças que também não estavam resolvidas e que constituíam pontos de prioridade na governação. Falo relacionado, por exemplo, com doenças crónicas que Moçambique tem, sem ter que mencionar. E ainda no campo sanitário, estamos a prever que outras doenças que não são prioritárias agora estarem a ser discutidas ou que não são discutidas no momento, mas que depois vai exigir uma reflexão, são as doenças relacionadas ao deforo psiquiátrico ou psicológico. Então, isto só na parte sanitária. Na parte econômica foi muito mais fácil perceber, está a ser muito mais fácil perceber o seu impacto, desde a renda familiar, as falências
das instituições, né? Os déficits orçamentais, né? A questão das dívidas, tanto institucionais como familiares. Então, continuo sempre na parte econômica. A parte política, social, jurídica, que eu também prefiro juntar também aqui já a componente social, está a mostrar que a pandemia também mostrou certas fissuras, principalmente na distância que tem havido entre os que governam e os governados, né? Esta pandemia também está a mostrar que temos sérios problemas, né? Problemas semelhantes a estes sanitários e a estes econômicos, não podemos deixar de lado. Então, isto é o que se pode ver como o impacto da pandemia, assim, numa forma mais geral. Agora, como é que eu trago a educação para aqui? É que, de todos esses pontos negativos que esta pandemia está a afetar sobre todos esses setores, nós vamos conseguir, ou estamos a conseguir, elencar soluções ou caminhos para sair, seja a curto, médio e longo prazo, mas todos eles agregam a parte da educação. Quer dizer, não é possível nós viabilizarmos situações de solução, tanto a nível sanitário, econômico, político, social, jurídico, sem ter em mente a dimensão social, a dimensão educacional. E aqui não estou ainda a falar da componente de ensino, estou a falar na educação, né, que cria essas condições básicas para depois podermos entrar no curso. Então, significa dizer que a educação é que vai ser uma peça-chave, né, para grande parte dessas soluções que nós vamos ter que implementar e que estamos a implementar, principalmente a nível sanitário, né? Porque quando nós falamos hoje de medidas que foram tomadas a nível sanitário, a que mais prevalece é a questão da higiene, né? Mas este fenómeno de higiene não é um fenómeno novo, né? E nem deveria ser ponto de discussão. Então, se ele prevalece como problema antes ou após a pandemia, é porque uma das partes que nós temos que refletir tem a ver com a própria educação. Então, ao princípio, iria interligar a educação, quer dizer, interligar a educação a esta pandemia, tendo em conta estes aspectos que eu fui descrevendo, né? E também mencionar que a pandemia também não pode ser visto só do lado negativo, porque a pandemia também está a trazer muitos aspectos positivos. E esses aspectos positivos é possível descrever a partir destes aspectos, a partir desses polos que eu já elenquei. Só para irmos por partes. Vamos começar a elencar as partes negativas, depois vamos às partes positivas. Yeah. Eu estava a ver uma pedagoga italiana a dizer que é uma pouca vergonha termos que dizer às pessoas, ela falava da Itália, da Europa, pelo mundo fora, a dizer lavem as mãos. Isso devia ser uma coisa, de facto, que todos devíamos saber e estar habituados. Lavar as mãos de manhã, quando damos à casa de banho, quando damos as mãos, etc, etc. Lembro-me, quando eu estava na Suíça, de um trabalho que foi feito, descobriram num café do centro da cidade que o amendoim que as pessoas comiam tinha mais de 30 tipos de xixi diferentes. Porque as pessoas iam para a casa de banho, faziam xixi, vinham, metiam a mão no amendoim e continuavam a meter na boca. Quer dizer, lavar as mãos devia ser uma coisa comum, mas finalmente é menos comum, não só para o sul do mundo, para os países como os nossos, mas para o mundo inteiro. De facto, tem razão que é uma questão educativa. A segunda coisa é que, de facto, de acordo que, quer para o nível jurídico, social, econômico e próprio sanitário, a questão de educação constitui um problema antes da pandemia, mas vai constituir um problema na luta para encontrar uma solução. Mas a nível, vamos chamar assim, escolar, como é que a pandemia interferiu sobre a organização dos estudos, sobre os programas educacionais e como é que vai interferir para o fim do ano escolástico, que parece, para muitos versos, bastante comprometido? Ok.
Esta perspectiva, porque aí entra já numa perspectiva de ensino, né? O que é que eu preferi entrar para a perspectiva da educação? Porque esta educação é as premissas ou as bases, né, para que tudo que a gente esteja a elencar como problema ou vamos elencar como solução na parte do ensino sejam agregados a esta parte da educação. Vou dar um exemplo muito simples. Pegando ainda nesta questão das mãos. Quando nós fazemos a referência de que o ensino, vamos criar as condições em que vai haver um impacto negativo, porque há um certo distanciamento que vai ocorrer. Isto já falo dentro da sala de aulas. Se nós tínhamos uma questão em que os estudantes estavam mais próximos em termos de afetividade, abraçavam-se, trocavam-se, quer dizer, havia um laço físico, a pandemia veio a mostrar que, por agora, não é possível. E se calhar nos próximos momentos também não vai ser possível. Mas quando eu digo que não vai ser possível, não é por uma questão de imposição legal. Porque a gente até pode dizer, olha, não, a partir de agora é proibido que vocês troquem abraços. Mas temos que ver a dimensão psicológica do que isto significa, este afastamento ou distanciamento, significa no contexto de relacionamento entre estudantes e relacionamento de estudantes também com o professor. Né? Ainda não estamos a falar ainda de aspectos ainda muito mais complexos que têm a ver com a parte didática. Né? E qual é a forma que nós vamos encontrar para resolver isto? Tem que ser primeiro pela educação, porque nós temos que encontrar um fundamento de justificação. Né? Por que isto tem que ser assim a partir de agora, mas numa perspectiva positiva? Porque agora é uma perspectiva negativa. Né? Se alguém me toca, né, é suficiente para eu criar um desconforto de natureza psicológica. Mas o que vai resolver isso não é na escola. Não é o professor que vai dizer que este desconforto tem que partir a partir de casa. Né? Então aí estamos a falar da educação. Quando nós estamos a chamar, por exemplo, a igreja, a religião, todas as sociedades a nível do bairro comunitário, quer dizer, elas é que vão criar essas premissas para que este processo de comportamento, quando ocorra dentro da sala de aulas, não traga impactos negativos. E aqui é preciso separar, porque eu poderia estar a dar um exemplo ao nível primário, porque este é nível primário, vai se sentir mais ao nível das crianças. Ao nível do ensino superior é muito mais fácil, secundário e superior é muito mais fácil intervir na parte comportamental, mas a nível das crianças vai ser o primeiro impacto negativo de componente psicológica. Quer dizer, nem devíamos estar ainda a discutir aspectos de solução de problema relacionado com o conteúdo. Temos que discutir as condições de natureza psicológica e comportamento dos próprios autores, neste caso, as crianças. Relacionado ainda a esta parte do impacto negativo sobre a escola, é a visão que um professor tem dos seus alunos. Também vai mudar. Né? E aqui temos que voltar outra vez a fazer uma separação. Por exemplo, para a situação do ensino superior, se nós já tivéssemos acolhido certas tendências que deveríamos ter mudado a nível do ensino superior, que era, por exemplo, ver o professor como um orientador, né? E o estudante como o centro do processo, teria sido mais fácil agora. Por que eu digo que teria sido mais fácil agora? Porque nós viemos para uma situação em que, antes da pandemia, o professor é visto ainda como um que está a segurar o próprio estudante. Ele que leva, não orienta, está a levar, conduz ao próprio ensino. Então, esta pandemia vai mostrar um outro lado. Tem que haver esse desligamento. Porque quando nós estivermos a interligar com os aspectos das TICs, né, porque vai haver um maior afastamento, quer dizer que o lado presencial vai ter que ser reduzido, pelo menos nesta primeira fase,
o contacto vai ter que ser mais virtual. Então o professor vai experimentar essa dificuldade porque uma parte do seu poder era feito a nível presencial, né? Vai ter que adotar novas metodologias, onde vai ter que controlar o comportamento de um aluno que não está presente ali com ele, né? E adotar certos mecanismos didáticos ou metodológicos tendo em conta esse aspecto. Então vamos modificar a parte pedagógica, vamos modificar as metodologias de ensino, vamos ter problemas ligados à socialização, vamos ter problemas de afetividade. Eu só queria introduzir talvez uma questão de pedagogia política. Um livro recente acaba de sair, de Bernard Lévy, eu vi porque ele fez uma edição, apresentou o livro em Portugal há poucos dias atrás, e ele dizia que há um problema de cruzamento de classes sociais. Que a escola muitas vezes faz com que o filho do rico e do pobre, o filho da classe média ou da classe burguesa se encontrem e que os problemas de uns comecem a ser problemas de outros, que as classes se cruzem. A partir do momento que nós aprendemos cada um no seu espaço, o perigo é que os ricos fiquem na zona deles, os pobres entre eles. Então, a segregação que já existe nas nossas sociedades só pode finalmente piorar. O que é que você acha desta dimensão? Que eu chamaria, o que ele chama de pedagogia política? Aí teremos que voltar outra vez ao papel da educação. É por isso que dizia que não era possível nós discutirmos esta dimensão do que acontece na sala de aulas sem ter em conta a questão da educação. Porque se nós formos a ver aquilo que são os aspectos que estão por detrás do próprio conceito de educação, é a questão da socialização, né? Adaptação, a questão da mudança, né? Aqui temos dois caminhos. Se não queremos que isso ocorra, então temos que criar políticas educativas onde haja separação, né? Vamos garantir que esses choques tenham menos impactos, né? E que aquilo que sejam as políticas ou os propósitos dessas políticas sejam implementadas com muita facilidade. Se nós queremos que esta sociedade seja inclusiva, então vamos ter que estar preparados para este tipo de problemas. Vamos pegar um exemplo tão simples do que ocorreu logo a situação da pandemia, né? Nós tivemos as autoridades governamentais a levantarem, quer dizer, logo após a pandemia, né? Levantaram certas, como é que nós vamos dizer, certos regulamentos, normas da nova forma de ser que deveriam ser adotadas, né? Logo no princípio deste fenómeno, e que, quando nós fazemos a análise, nós verificamos que essas medidas foram sendo tomadas como se Moçambique tivesse um só único modelo. Quer dizer, que as pessoas encontravam-se numa situação, todas elas semelhantes, né? Então, este é o exemplo deste cenário, né? Porque hoje, se calhar, teríamos que começar a refletir, que não foi no momento, não foi possível refletir, se aquelas medidas que foram tomadas, né, eram as melhores para aquelas situações, né? Porque esta pandemia nada nos garante que a gente não tenha situação cíclica, né? Foi hoje, agora estamos a ver a Europa que há tendência de retomada, sim. De retomada, então significa dizer que começa a ser um problema cíclico e esse problema já não pode ser resolvido com decisões não programadas. Então temos que sentar e dizer as decisões que nós tomamos devem ser gerais ou devem ser específicas, devem atender a certas particularidades, de certas especificações ou não. Agora, também temos que estar cientes de que, se nós escolhermos estas vias, outros tipos de problemas também vão arrebentar ou outras fissuras vão ficar à vista, né? Porque o que vai acontecer é, para o lado daqueles que estão mais evoluídos, né? Vou pegar a situação das instituições. Temos as instituições públicas e as instituições privadas. A dinâmica
da sua ação é completamente diferente e os alunos e estudantes que também fazem parte dessa dinâmica, incluindo os docentes, também comportam-se de formas diferentes. Então, vai ser possível nós tomarmos uma medida que agrade ou que responda a essas duas dinâmicas? Então, esta reflexão que nós temos que fazer. Porque senão, o que vai acontecer é vamos estabilizar o problema hoje, amanhã temos o problema outra vez novamente e... De facto, a questão da pandemia a nível educativo mostrou a disparidade, a discrepância entre famílias. Não é só o público e o privado, mas dentro do público, as escolas da São Machilde não têm as mesmas condições que as Pamanino ou as Impeto, ou as escolas de Maputo não têm as mesmas condições que o Niassa. A começar pela questão de água, a questão de higiene, que acabou sendo um dos elementos que pesaram muito ou pesam até na África do Sul para a abertura ou não abertura de certos suplementos escolares. Mostraram também, digamos assim, um pouco para ir na sua linha, a necessidade de repensar as políticas educativas, a pedagogia, quer dizer, o relacionamento professor e aluno, no seu relacionamento cotidiano na sala de aulas, a função mesmo do professor numa sala de aulas, mas há um outro elemento também que parece ter estado no centro, digamos assim, das discussões em termos educativos, o papel dos pais. Parece que descobrimos que há muitos pais que, afinal, se ocupavam, se interessavam um pouco por aquilo que o filho ia estudando e eles ficaram com grandes dificuldades a poderem seguir os seus próprios filhos, para não falar daqueles tantos pais que nem têm, digamos assim, infelizmente, conhecimentos suficientes para poderem acompanhar os próprios pais nesta nova dinâmica. E isto acrescido pela dificuldade do país em ter só uma mínima parte de pessoas que pudessem seguir a educação a partir dos TICs. O que é que poderíamos dizer a partir da relação pais-filhos no processo educativo? É o tal lado que nós mostramos que esta pandemia, a educação tem que aparecer como um dos principais suportes das várias soluções que nós formos a tomar e que evito falar só da componente de ensino e continuo sempre a bater na tecla da educação, porque quando nós visualizamos a educação, os pais estão lá presentes, ou deviam estar lá presentes. Mas esta pandemia mostrou que havia um distanciamento. Né? Agora, este distanciamento não pode ser visto só de um lado de pedagogia. Né? Há soluções que podem ser implementadas a partir da pedagogia, a partir dos sistemas de educação, por exemplo, a inclusão, quer dizer, fortificação mais dos conselhos de escola, porque os conselhos de escola, nesta altura, deviam ter funcionado com muita intensidade, porque iriam fazer a aproximação dos problemas às soluções da própria escola e as próprias comunidades. Mas como o problema é mais complexo, né, é aí onde eu chamo que há situações de natureza político-jurídico que também devem ser chamados. Né? Vou dar o exemplo de uma situação, e ainda bem que falou da situação dos pais. Nós assistimos a um iminente conflito entre pais e escola, né? Onde os pais julgavam que a escola não estava a cumprir o seu papel, né? E a escola também a julgar que os pais estavam a abandonar o papel que deveriam ter neste processo. Mas a questão que nós deveríamos levantar era que mecanismos legais é que tinham sido acautelados para que este rompimento não houvesse. Então significa que não é só a pedagogia que está em causa aí. Há um sistema também que foi deixado de fora, que também deveria ser parte da solução, que pudesse interligar. Para esta situação em que nós estamos a dizer, assim, por exemplo, a ligação da comunidade da escola, falamos do conselho de escola, mas seria engraçado irmos ver, ok, existe uma lei, né, que obriga que cada escola tenha um conselho de escola. Né? Este órgão está lá presente, né? Porque a presença desse órgão, se calhar, iria minorar alguns desses aspectos que estão aqui a ser vertidos como aspectos pedagógicos, mas que são mais extensivos à parte da pedagogia.
Interligo ainda um outro aspecto relacionado à pedagogia versus tecnologia. Né? Quando este processo começou, a sociedade, a comunidade tinham uma percepção do que era um telefone, um telemóvel. Aí já estamos entrando nos aspectos positivos da pandemia. Mas para voltar ainda aos aspectos negativos. A pandemia entra, há uma certa dificuldade para resolver um problema que é eminentemente pedagógico, né? Que estávamos a pensar que íamos socorrer a partir do próprio telefone, né? Para ser visto não só como um instrumento, WhatsApp, troca de, de situações lúdicas, mas para ver como um instrumento educativo. Houve uma grande dificuldade. Mas aí não é a parte só pedagógica que está em causa. É uma dimensão de natureza educação. O que é que a sociedade, como é que a sociedade vê este telefone? Será que este telefone não pode ser transformado como um caderno? O telefone não pode ser visto como um livro que está ali, ou uma biblioteca que está ali na mesa. Então, este problema é já de uma dimensão de educação. Não tem a ver muito com uma dimensão de natureza de escola, mas tem a ver com o aspecto de natureza de sociedade comunitária. Então, estes pontos são os tais pontos de conflito que devem ser resolvidos em paralelo com as novas pedagogias, porque pensar em mexer só na pedagogia e deixar de lado esses aspectos que nós já estivemos a falar, até o aspecto econômico. Né? Os sociólogos dividem a nossa relação com a tecnologia entre os tecnofilos e os tecnófobos, não é? Parece que esta distância, este distanciamento entre aqueles que são demasiado ligados à tecnologia, os tecnofóbicos, os tecnofilos, desculpe, os tecnofóbicos, aqueles que ficam muito distantes e não querem saber disso, de certa maneira foi-se reduzindo. Porque se é verdade que no início todos olhamos para estas tecnologias sempre com maneira desconfiada, como não sendo capazes de trazer solução à crise que estamos a atravessar, a pouco e pouco todos fomos nos aglutinando, fomos nos aproximando e neste momento podemos dizer que quer o governo, os fazedores das políticas de educação, quer os utentes de educação, que são estudantes e pais, quer os profissionais de educação, que são os professores, direções de escola, estamos hoje todos convencidos da necessidade de transformar de instrumento lúdico a instrumento profissionalizante computadores e telefones. Este é um dos aspectos positivos, de facto, que a pandemia trouxe. Podemos dizer isso, não é? Outro aspecto positivo é a necessidade de mudarmos, isto já frisaste antes, a relação professor-aluno ou professor-estudante. Quer dizer que voltarmos a uma pedagogia que eu chamo de sinaleiro, em que o professor é aquele que mostra as direções, mas quem tem que percorrer o próprio caminho é o próprio estudante. E entramos na necessidade de fazer dos estudantes autodidatas. Que comentário podia fazer em relação a isto? Aí eu até queria pegar a perspectiva filosófica do psicólogo Hausberg, é um psicólogo norte-americano, que ele defende muito que deve haver uma grande mudança, né, que os professores devem fazer, né, na percepção que eles têm daquilo que é o ensino. Né? O ensino não deve ser visto como um ato mecânico. Tem que ser algo dinâmico e a parte dinâmica desse ensino deve se centrar no estudante. Né? Os conteúdos devem ser conteúdos significativos, mas para que os conteúdos sejam significativos é necessário que eu visualize a importância daquilo que eu estou a passar ou daquilo que é o interesse dos próprios estudantes. E a pandemia vai forçar que, após este percurso que nós estamos a fazer, seja imperativo nós visualizarmos realmente o professor como um orientador, um sinaleiro e não como a pessoa que vai conduzir. Mas também temos que criar alicerces para esta preparação, porque a maior dificuldade que a gente possa encontrar e ter medo ou receio é quando o autor que deve ser sujeito dessa mudança também tem reservas.
Né? Então, o grande desafio que deve ser é mexermos naquilo que são as políticas de formação do corpo docente ou de professores. Né? Temos que ir aos currículos, né? Para ir verificar ou alterar, ajustar aquilo que são os perfis de saída e também fazer um grande investimento naquilo que facilita a implementação do coisa. Porque aí estou a falar necessariamente das TICs. Né? Porque quando nós olhamos agora para uma situação não assim de Moçambique global, nós vamos ver que a velocidade de entrega dos estudantes ou dos alunos às TICs é um bocadinho superior em relação aos professores. Sim. E esse é um grande problema que deve ser resolvido. Não é só de entrega, de capacidade mesmo, né? Os mais novos têm maior capacidade de dominar esses instrumentos do que nós, não é? E então a pandemia também vem trazer estes aspectos como, quer dizer, pontos prioritários a serem resolvidos. Está bem que também podemos discutir, né, que pode haver pessoas que digam que não, mas não vimos esta, como é que se chama, esta força de entrega dos alunos aos meios tecnológicos, porque também houve uma resistência, né? Por exemplo, quando nós dissemos que era possível dar aulas a partir de plataformas digitais, né? Experimentamos também a resistência por parte dos próprios estudantes. Então, esse é um grande sinal, né, de alerta de um problema. Quer dizer, não devia acontecer. Né? Devíamos ter uma situação em que fosse mais pacífico nós termos os estudantes a proporem que a continuidade do ensino fosse por via das plataformas digitais. Então, estes são os desafios que nós vamos ter que ter, principalmente no campo da pedagogia. De facto, parece que com as TICs podemos resolver um problema das distâncias. Muitos moçambicanos não conseguem aceder à formação, à escola, porque vivem fora dos centros urbanos ou das províncias, capitais, onde há instituições de ensino avançado ou ensino superior. E então as TICs podiam ser, de facto, uma solução a este tipo de dificuldades. Levantam outro problema, que é a questão de acesso a elas, a eletricidade, aos próprios instrumentos e etc., que não são sempre acessíveis. Mas eu queria avançar levantando um outro problema ainda. É que Moçambique tem que investir muito na eletrificação do país, parece que o governo está muito apostado nisso, vi que o governo da Suécia era um parceiro sério, tem que, no investimento da aquisição destes instrumentos a preços baixos, mas nós somos só consumidores destes instrumentos. Que eu saiba, não existe nada nem ninguém em volta de nós que se prontifique nem sequer a montar estes instrumentos. Então, quer dizer que o nosso nível de dependência, com a introdução desses instrumentos como únicos suscetíveis de solucionar problemas, também corre o risco de aumentar. Bem, aqui é que temos que chamar já o papel da academia. Né? O investimento deve ser muito sério, principalmente na parte das engenharias, né? Porque este é um problema que nós não vamos conseguir resolver tão já. Né? Há avanços que estão a ser dados pelas autoridades governamentais e nisso também tem que se dar, quer dizer, reconhecer. Ainda hoje vi no jornal notícias em que a área das comunicações, principalmente das telecomunicações, internet, tinha sido uma área de grande desempenho. Quer dizer que o governo está preocupado, porque vai ser uma parte da resposta, né, que vai trazer um lado muito significativo. Mas há outro tipo de investimento que é necessário fazer, que está aliado a este aspecto que o professor esteve a dizer, porque isto tem custos. E uma das formas de baixar estes custos é nós começarmos a trazer esse know-how de como é que esses equipamentos são feitos, né, para dentro do país. Temos que investir muito nesta parte das engenharias. Um caminho que poderia seguir é, por exemplo, temos muitos jovens, né, que estão-se a entregar, principalmente na parte da academia, estão-se a entregar muito aos cursos relacionados às TICs e estão a gerar soluções que são reconhecidas por o mundo fora.
Isto significa dizer que uma parte da potencialidade está aqui e podemos estar adormecidos. E como isto é um mundo de competência e de concorrência, né? Esses grandes gigantes que estão fora, à medida que vão identificando, né, esses potenciais polos, atraem, mas não para perpetuar essa engenharia ao nível do país e poder melhorar as nossas situações, mas atraem para poderem fortificar aquilo que são as suas instituições. Então, aí temos que impor ou fazer pressão para que as autoridades governamentais tenham mais atenção a este aspecto, em termos de proteção, pelo menos. Deixa-me ver se percebi. É necessário um incremento maior na formação em tecnologias, a nível de políticas governamentais. É necessário que as instituições públicas e privadas apostem ainda mais na formação das TICs, mas é também necessário uma política para fazer com que os formandos nossos não sejam simplesmente matéria ao serviço dos interesses de polos externos, mas fortifiquem as necessidades a nível interno. Isto é um bom desafio. Isto é um bom desafio simplesmente para tornar mais complexa. Mas duas questões. A primeira é que as TICs, neste momento, estão a ter, digamos assim, não críticas, mas há suspeitas, porque tivemos o caso do Assange, tivemos o caso de espionagem que foi feita através do governo americano para com outros governos do mundo e até seus parceiros. Tivemos um documentário muito famoso que saiu há pouco tempo, chamado Cambridge Analytica, que mostrava como com essas coisas nós interferimos, com os big data, interferimos na vida política de países, na vida económica de países, falsificamos a democracia. Um país como o nosso, completamente sem capacidade de proteção, se nós estudamos, se o nosso ensino, se a nossa comunicação, se a nossa vida política e social no mundo de competição e liberal passa por instrumentos que nós não dominamos, parece que estamos a oferecer aos serviços secretos do mundo inteiro capacidade e potencialidade de maior interferência. Como é que nos protegemos neste momento face a isso? Bem, esta é uma preocupação muito legítima, mas eu creio que não é prioritária, porque o ponto central aqui é nós, pelo menos, aderirmos agora a essas tecnologias para podermos estar por dentro, né? Porque a tecnologia tem uma coisa. Quanto mais rápido ela evolui no tempo, mais deixa quem não está a acompanhar. É verdade. E se nós ficarmos à espera que esses mecanismos sejam acautelados, né, corremos dois riscos. Ou não entramos na própria tecnologia, né, porque os outros vão estar sempre muito mais avançados, ou se entramos, não vamos conseguir navegar nelas. É por isso que o que eu defendo é que haja uma expansão, pelo menos agora massiva, né, deste tipo de entrega, principalmente dos jovens, né, a parte das TICs. E aqui não podemos cingir só a parte da academia, né, porque temos exemplos de muitos jovens, né, sem esta componente académica, né, conseguem perceber o que estão por detrás dessas TICs. Então, temos que criar uma política de proteção. À mesma medida que nós vamos massificando as TICs, tem que haver outros que estão-se a preparar para que essas TICs, quando estiverem a um nível em que a gente possa fechar, que é uma coisa que eu acho que vai ser difícil, principalmente com a questão da globalização, né? Por que eu digo que vai ser difícil? Porque mesmo o telefone, hoje em dia, quando pega o telefone, todos os acessórios não são originários de um certo ponto. Uma peça vem da Suécia, uma peça vem da Índia. Então, cada vez mais vai ser difícil, né, nós nos protegermos deste ponto que o professor está a levantar. Mas podemos criar condições para que o impacto não seja assim tão significativo. Né? É por aí onde
Eu estou a ver que estão a levantar-se, é tempo de pararmos. Muito obrigado por esta conversa. Eu só queria fazer 2 comentários. Primeiro é que um dos efeitos da pandemia para países ricos como os Estados Unidos, a China, a França, etc., e aquela dificuldade que tiveram em curar os próprios doentes, foi começarem a refletir numa época pós-global. Quer dizer que é porque cada coisa que temos no telefone provinha de lugares diferentes, que eles não tinham condições para ter o que necessitavam para curar os próprios doentes. E neste momento, o Japão está a repatriar em direção ao Japão todas as empresas que estavam na China, a França está a recentrar as principais empresas na França, há uma vontade de reconcentrar na Europa tudo aquilo que é europeu em termos de prioridades, etc. Por isso, é muito provável que estejamos a encaminhar-nos para um tempo pós-global, pelo menos global como entendemos até o momento, até agora. Mas eu queria, em termos de resumo, dizer que, sim, a educação foi afetada pela questão do Covid-19, há vários níveis que foram invocados aqui hoje, que fomos resilientes na medida em que, apesar das dificuldades que temos, tentamos encontrar soluções, e essas soluções passaram grandemente pela reforma das nossas instituições e do uso das tecnologias de informação. E aquilo que o Dr. Augusto Onguana disse no fim e com força é que precisamos de um maior investimento como governo, como políticas de governo, como instituições públicas, como instituições privadas, como utilizadores, sobretudo os mais jovens, para entrarmos nesta nova fase que nos permitirá talvez um dia de não ser simplesmente consumidores destas tecnologias de comunicação e de informação, estas TICs, mas que façam de nós protagonistas que podem, num segundo momento, utilizar isso para melhorar aquilo que é a performatividade necessária de Moçambique. Muito obrigado por esta conversa, acho que foi muito boa e com ela fechamos este ciclo do Covid-19. Próximo ano teremos novos temas de atualidade, de debate. Esperemos que sejam, digamos assim, mais alegres e mais festivas do que o Covid deste ano e deste segundo semestre. Obrigado a todos.